Por quê? Quando chega na hora das eleições, bom, aqui o povo está maciçamente contra o governo. Mas sim, o governo tem as maquininhas de votar e ele produz o resultado que ele quiser, mediante apuração secreta. Então, criou uma espécie de círculo vicioso na qual a máquina de dominação se autorreproduz independentemente do que o povo pensa. Então, esta é a situação. Quando eu comecei esse curso, eu comecei com a seguinte ideia. Falei, bom, nós precisamos formar uma nova geração de intelectuais que consiga botar um pouco de ordem na vida cultural brasileira e criar as condições de um diálogo, de um debate, até mesmo de um debate racional entre esquerda e direita, até isto. Nem isto é possível no presente momento. E daí, quem sabe, ao longo de 20, 30 anos, se forma uma classe política melhorzinha e as coisas podem tomar um rumo melhor. Essa foi a minha ideia. Passados 4 ou 5 anos de curso, eclodem estes movimentos, tipo Revoltados Online, anti-Dilma, pedido de impeachment, pedido de intervenção militar, etc. Bom, a coisa me pareceu desde o início uma ejaculação precoce. Né? E, evidentemente, eu não ia boicotar esses movimentos, tá certo? E pude dar um apoio moral, assim, modesto, mas um pequeno apoio moral, mas sabendo que esses não são ainda os movimentos de que nós vamos precisar para melhorar o Brasil, para colocar o país no outro rumo. Eles expressam apenas uma indignação popular inteiramente justa, tá certo? Porém, você não pode esquecer um paragrafinho que eu coloquei online faz tempo, dizendo quais são as etapas que existem para a formação de um movimento político. O movimento político, a formação de qualquer movimento político tem que ser precedida de anos e anos de debates entre intelectuais altamente qualificados, até você obter mais ou menos, vamos dizer, um panorama do que está acontecendo e do que está te incomodando, afinal de contas. Sem isso, simplesmente não é possível. Se você observar, por exemplo, a Revolução Russa, você vê que os debates entre intelectuais sobre a sociedade russa começaram mais ou menos em 1840, 1850. Quer dizer, começaram 60 ou 70 anos antes da Revolução, até que essas correntes de ideias foram se condensando em várias, das quais uma, por ser a mais esperta e a mais descarada, acabou tomando a iniciativa e controlando o fluxo dos acontecimentos. Se você pegar a esquerda no Brasil, a fundação do PT foi precedida de 20 anos de discussões. Né? Quer dizer, quando houve o golpe de 64, a esquerda se recolheu, né? E disse, bom, agora vamos reunir aqui as cabeças pensantes e vamos discutir para ver se a gente entende o que aconteceu e por que foi que nós caímos do cavalo. Né? Desses 20 anos surge o projeto do PT, altamente influenciado já pela estratégia do Antônio Gramsci. Né? Você vê que em 64 houve uma espécie de divisão de trabalho, uma parte da esquerda foi para as guerrilhas e outra parte foi para casa estudar para ver se entendia o que tinha acontecido. A primeira morreu e só serviu de símbolo aglutinador, serviu de garoto propaganda para a segunda facção. E esta segunda facção foi justamente a que percebeu que precisava criar uma modalidade de luta completamente desconhecida no Brasil, tá certo? Que era justamente o tipo de militância que veio a aparecer com o PT. O PT não tinha nenhuma autodefinição ideológica marxista, nem comunista, nem coisa nenhuma. Tá certo? Ela vem apenas com um tom populista, tá certo? Mas não muito diferente daquele que tinha sido utilizado pelo antigo PTB do Getúlio Vargas. Tá certo? Apenas não estava centrado na figura do governante Getúlio Vargas, mas encontra um outro símbolo aglutinador que era melhor do que o Getúlio Vargas. Por quê? Porque era um sujeito que vinha da classe operária. Então, pela primeira vez na história da esquerda brasileira, havia um líder operário, pela primeira vez. E isso, evidentemente, faltava, porque todos os líderes anteriores eram intelectuais ou pessoas de classe alta, tipo Caio Prado Júnior, ou engenheiros de formação como Carlos Marighella, ou advogados. Era assim, era gente de classe média e alta somente. De repente apareceu essa coisa maravilhosa, um operário, que nem no cheque, com H-U-M, né? Um operário. Esse operário, então, vira o símbolo de tudo. Então, esta luta que se trava, sobretudo na esfera simbólica, na esfera do imaginário, ela expressa uma mudança radical de estratégia da esquerda brasileira. Tá certo? Então, você vê que, antes disto,
a estratégia da esquerda era eminentemente eleitoral e visava se infiltrar no governo. E desde o governo promover, então, vamos dizer, a revolução. Com o PT a coisa muda completamente de figura. Eles dizem, não, nós não vamos fazer a revolução em cima, nós vamos fazer embaixo, na sociedade, nós vamos conseguir, vamos dizer, armar aqui uma militância tão vasta e tão bem articulada, tá certo, que ninguém vai conseguir segurá-la. E de fato fizeram. Eu lembro quando começou o PT, as pessoas se devotavam ao PT como se fosse uma religião, como se fosse a salvação da sua alma. Davam tudo para o PT, davam seu dinheiro, davam, às vezes 40%, 50% do que ganhavam davam para o PT. Então, também outra coisa inédita na história da esquerda brasileira, você vê milhões de pessoas dispostas a sacrificar tudo por um movimento político. E, decorridos 20 anos, esse partido chegou ao poder, evidentemente. Então, total, 40 anos. 20 anos de debates, discussões, investigações e análises. Depois, 20 anos de militância e propaganda, e daí, pronto, chegaram ao poder. Não existe atalho para isto. Não existe a estrada real, porque você vai direto. Isso não existe. Então, isso quer dizer que todos esses movimentos que eclodiram, eles não têm uma retaguarda intelectual e estratégica suficiente para poder mudar o curso das coisas. Elas apenas expressam descontentamento. Falam, esse descontentamento é inteiramente justo, então quer dizer que não podemos ficar contra esses movimentos. Mas apostar que eles vão mudar o curso das coisas no país é besteira, eles não vão mudar. Tá certo? O que eles podem fazer, e de fato fizeram, é desacelerar, vamos dizer, as iniciativas do governo. Quer dizer, enfraquecer o governo. Tá certo? Enfraquecer, sobretudo, popularmente, no sentido da sua imagem popular. Né? Hoje você pode dizer que o mito petista, a aura de encantamento do petismo acabou. Tá certo? Bom, acabou, mas acontece o seguinte, nesse ínterim eles já conquistaram todos os postos da hierarquia no executivo, no legislativo, no judiciário, na Receita Federal, no diabo, né? Até nas Forças Armadas. Né? E eles estão lá nos seus postos ainda. Mesmo que a nação inteira os odeie, isso não vai tirá-los de lá. Por quê? Quando chega na hora das eleições, bom, aqui o povo está maciçamente contra o governo. Mas sim, o governo tem as maquininhas de votar e ele produz o resultado que ele quiser, mediante apuração secreta. Então, criou uma espécie de círculo vicioso na qual a máquina de dominação se autorreproduz independentemente do que o povo pensa. Então, esta é a situação.